o que eu achei dessa prova do Enem 2025, sendo um treineiro do segundo ano do ensino médio. Bom, gente, meu nome é Eduardo, pra quem não me conhece, tá, gente? E aqui no meu canal, vocês vão encontrar vídeos de reviews sobre álbuns e também alguns vlogs, tá? Eu vou postar ainda, tá no início, né? Mas eu queria falar pra vocês, gente, que os meus fãs loucos, estavam loucos, assim, gente, enxurrando de coisa pra saber sobre o Enem. Eu falei que eu ia fazer um vlog do Enem, só que, né, não pode fazer um vlog no Enem, né? Vou fazer um vlog da semana, vai sair ainda. Mas eu quero falar pra vocês, gente, sobre a prova do primeiro dia, tá? Vamos começar, que já começou ruim, gente, quando eu li a frase: seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias. Gente, vamos começar primeiro falando pra minha redação do ano passado. A redação não, minha prova no geral, ano passado. Ano passado, eu sinceramente, pra mim, fui bem. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu não sabia porcaria nenhuma, entendeu? Geografia tava tudo atrasada, eu não tive uma aula de filosofia, uma aula de sociologia, história, né? E tá a mesma coisa esse ano, tá, gente? Matemática tava atrasado, tava tudo atrasado, gente, mas eu fiz o impossível. Eu acertei metade nas duas provas, nessa prova aqui e na outra. E eu fiquei com a média, se eu não me engano, 600 ou 590, tipo 600, 590, 610. Aí nessa média, pra mim foi ótimo, porque eu já entrava em algum curso, gente. Algum curso eu já tinha entrado, entendeu? Então, ó, ótimo. A minha redação eu tirei 740, por isso que eu acho que ficou entre ela e 600. E a minha redação ficou 740, porque ela era muito ruim, tá, gente? Muito ruim, muito abaixo do meu nível, tá? Eu usei o repertório de 1900, a Constituição Federal. E vamos começar que eu já não sabia nem o que era a Constituição Federal. Brincadeira, eu sabia, né? Mas, tipo assim, eu vi esse modelo de introdução, assim, um dia antes. Eu falei, vou usar isso porque vai garantir o meu 800. Usei, gente. Tá, mas eu achei que eu ia super pior, gente. O 740 foi uma surpresa pra mim, tá? Eu usei, se eu não me engano, usei esse repertório da Constituição e usei outro repertório da série... Acho que era Chiquiti... Não, era outra. Que tem, tipo, vários e vários episódios e não acaba nunca. Que é sobre adolescentes, eu não me engano, eu não sei agora. Mas eu vou colocar minha redação antiga, caso vocês queiram ler, tá, gente? É uma vergonha da profissão. Não é uma vergonha, tá? Porque não é tão ruim também. Mas faltava coisas, né? Faltava, tipo, uma leve, tipo, conclusão ali no início de cada parágrafo. Muitas coisas, né? Enfim. Aí eu vou falar pra vocês tudo que eu fiz sobre essa prova, tá, gente? Vamos começar com a prova antiga. E começar não, né? Continuar. A prova antiga, gente, a minha era amarela. Eu tinha ela, só que eu acabei jogando no lixo. Porque eu cansei. Mas enfim, primeira coisa que eu faço, gente, é olhar o tema da redação. Eu já pulei aqui pro início, já pro meio, e olhei o tema da redação. E ano passado era desafios da herança africana, da valorização da herança africana no Brasil. Aí eu olhei, aí eu falei, não. Aí eu fechei, e aí eu comecei a fazer, gente, fiz os exercícios de linguagens, e quando eu terminei as 45 questões, eu fiz a redação e depois continuei as 45 questões. E pra mim, eu acho que foi melhor, porque a redação eu demorei muito pouco, porque, tipo assim, eu só fiz a redação de qualquer jeito, eu falei, gente, já vou ruim, não adianta, entendeu? Não adianta. Aí eu não foquei muito. Mas agora eu acabei focando, né? Agora vamos falar... em matemática... Não, é biologia e matemática. Gente, a minha pior média foi em biologia, na parte de biológicas, e a minha maior foi em matemática, tá, gente? Matemática, minha média ficou 610, eu acho. Foi a minha maior. E aí, 610? Não me lembro, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Porque eu não tenho vergonha não, gente, porque pra mim foi ótimo. Então, assim, eu que não sabia nada, que eu não tava nem aí. Enfim, né? E aí, eu fiz de boa. E o que eu acho que não me atrapalhou, gente? Porque eu fiz as questões mais concentrado na prova. O que aconteceu esse ano, gente? Eu tinha certeza absoluta que ia ser sobre pessoas neurodivergentes com espectro autista, porque são transtornos invisíveis na sociedade. Eles são perceptíveis, né? Mas os seus desafios e vulnerabilidades não são. E por que eu achei isso, né, gente? Porque o INEP, ele postou uma foto com vários girassóis falando assim, dica do Enem. Aí eu falei, que? Eu falei, oi?
E aí eu fui ver, gente, girassóis é um símbolo que foi usado no Reino Unido em 2000, foi criado no Reino Unido em 2016 para identificar pessoas com TDAH, autismo, transtornos que, se você olhar pra pessoa, você talvez não perceba que ela tem. E aí ela precisa de um tratamento especial. E com esse símbolo você já consegue identificar, entendeu? E aí mano, eu jurei que era isso. Jurei de dezinhos. Mas aí eu vi, gente, abri a página, abri assim. Aí eu vi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Aí eu, gente, eu fechei a prova, fiz assim, respirei. Mas eu falei, eu tenho que enfrentar essa redação, gente. E voltei na redação. Eu fiz a redação primeiro, tá? Mas deu muito ruim, gente. Deu muito ruim. A minha redação ficou boa, tá? Mas o que deu ruim? Eu não consegui administrar o meu tempo, porque eu achei que ia ser que nem ano passado. Que ano passado, gente, eu acabei antes das 6h30. Eu só fiquei esperando pra eu levar meu caderninho, entendeu? Esse ano foi super diferente, gente. Eu comecei pela redação. Eu demorei, tipo assim, eu acho que foi 3 horas, 2 horas. Eu comecei, deu 1h30, eu comecei. Respirei, né? Comecei. Gente, foi que horas? Mano, deu 4 horas. Eu comecei a fazer a prova, mano. Eu fiquei passado. Foi 2h30, eu acho. Meu Deus! Gente, eu demoro, tipo, uma hora e meia pra fazer minhas redações. Mas essa aqui eu demorei. Mas o que me salvou tipo, sei lá, um mês atrás, eu acho, eu fiz uma redação sobre os idosos. Então, eu sabia, tipo, eu praticamente copiei e colei os argumentos, né? Eu fiz diferente, claro, porque eu não lembrava, né, gente, um mês atrás, mas eu lembrava dos repertórios. Demorei um pouco, tá, gente? Mas eu tinha alguns repertórios em mente, ó. Vou mostrar Vou tirar uma foto da minha redação, vou mostrar aí pra vocês, mas eu vou ler ela também, ó. Mas enquanto eu tava lendo, gente, eu li eu coloquei o filme Azul. Ah, não, eu só coloquei 3 mesmo. Eu coloquei um filme chamado Azul, Estatuto do Idoso e a Simone Beauvoir, que ela tem um livro chamado Velhice. Aí eu vou ler minha redação pra vocês, enquanto vai estar aqui na tela pra vocês, caso queiram ler também, tá? A obra audiovisual brasileira Azul retrata uma distopia em que indivíduos com mais de 60 anos são enviados para uma ilha isolada, com a finalidade de não atrapalhar a produção dos jovens, e infelizmente, essa narrativa fictícia se solidifica no contexto brasileiro, uma vez que parte da população idosa é enviada a asilos de forma forçada pelo resto de suas vidas. Indubitavelmente, essa problemática envolve fatores como a omissão estatal e o sistema capitalista. Primordialmente, a negligência governamental em não evidenciar os direitos dessa parte da sociedade agrava consideravelmente o preconceito sobre o estigma da velhice. De acordo com o Estatuto do Idoso, todos os idosos devem ter garantia de seus direitos básicos, como as oportunidades de emprego. Porém, há uma linha tênue entre a lei federativa e a realidade brasileira, já que a escassez da fiscalização em ambientes treinados para a segurança idosa, atrelada com as mínimas ofertas de trabalho, resulta em uma lei indiferente. Ademais, é necessário que o Estatuto do Idoso promova um trabalho mais árduo, assim garantindo seus direitos básicos de vida. Outro sim, a prática capitalista afeta diretamente a camada idosa presente no solo brasileiro. Produzido pela filósofa Simone, o livro Velhice destaca que o valor indivíduo é medido por meio de sua produção, o que por isso os idosos não apresentam quaisquer tipos de valores à importância à sociedade atual. Ao analisar o contexto brasileiro, a ideia da autora se comprova, evidenciando a falta de apoio que é dado pelas empresas nacionais, portanto, os excluindo do cenário econômico, já que não apresentam utilidades e, por fim, os deixando invisíveis nesse meio. Acrescenta-se que o governo deve incentivar a contratação dessas pessoas para os empresários por meio de benefícios, assim aumentando significativamente as suas qualidades de vida. Dessa forma, medidas devem ser realizadas para a aniquilação dessa problemática. É necessário que o Ministério da Educação promova palestras em escolas públicas e faculdades nacionais por meio de especialistas no assunto, evidenciando a importância dos idosos na sociedade e assegurando o respeito a eles. Ademais, o governo precisa da criação de novas leis por meio da Assembleia do Judiciário, tornando obrigatório que todas as empresas tenham vagas para os idosos, ajudando sua inclusão ao novo mercado de trabalho. Somente com essas alternativas, a valorização desses indivíduos no Brasil pode ser alcançada. Então, galera, eu achei que foi boa, só que o que tem, gente? Eu sempre erro gramática, porque, tipo, crase, essas coisas eu não sei. Eu também cometi alguns erros na hora de escrever no papel. Tipo, tem uma parte que eu escrevo... Era pra escrever na, eu escrevi da. Aí acabou com o sentido, entendeu?
Mas também, o que eu vou perder ponto? Eu vou perder ponto na conclusão. Se os fiscais não souberem. Se os fiscais souberem, tá, gente? Porque eu coloquei Assembleia do Judiciário. Não existe Assembleia do Judiciário. Eu confundi, gente. Eu achei que existia uma Assembleia do Judiciário, mas eu acho que é Ministro do Judiciário. Não é Assembleia o nome, é... Poder... Gente, é alguma coisa com Assembleia. E aí, foi ruim. Mas, enfim, o que eu quis retratar, tá, gente? Ele falou perspectiva sobre o envelhecimento brasileiro. A redação que eu tinha feito era sobre os idosos no mercado de trabalho, entendeu? Deixa eu até pegar aqui pra eu dar uma olhada na redação, pra eu ter certeza. Mas enquanto abre aqui, eu usei o filme Azul. Também não sei se o nome é Azul, gente. Eu esqueci do nome do filme, mas eu coloquei Azul. Era alguma coisa com Azul. Aí eu coloquei, né? E o Azul, gente, esse filme retrata, tipo assim, pessoas com mais de 60 anos, elas são enviadas para uma ilha, tipo, local isolado para não atrapalhar a produção, ou seja, para os jovens continuarem produzindo a todo vapor. Ó, alternativas de organização social diante do envelhecimento. A gente, é a mesma redação. Alternativas de organização da sociedade diante do envelhecimento populacional no Brasil. Tirei 920. Então eu acho que eu vou bem. Acho que eu vou bem. Eu fiz dia 26/9 a redação. E aí eu usei Estatuto do Idoso, né, gente? E vocês percebem que em todo parágrafo eu uso assim... Infelizmente, no contexto brasileiro, ou infelizmente a ideia da autora se comprova na realidade, sempre tem que usar isso, tem que sempre ter esse destaque, contraste, quando você coloca filme ou ideias de uma filósofa. Eu acho isso muito bom, alavancou muito a minha nota, eu fiz isso na minha, que eu tirei 920, eu também fiz isso na minha da FUVEST, que eu tirei 46, eu também fiz isso na proibição do uso de celular em sala, que eu tirei 920, combate à violência obstétrica, que eu tirei 960, eu sempre faço isso, gente, sempre faço isso. E também, sempre é bom colocar 3 argumentos, tá? Graças a Deus eu sabia. Eu achei que ou ia ser neurodivergente ou ia ser meio ambiente. Meio ambiente eu não tava preparado, então eu acho que eu ia colocar... Ah, não, eu tava preparado sim. Eu ia colocar o filme do Wall-E, que é um bonequinho, que é uma distopia também, que eles criam esse robô, essa inteligência artificial, essa inteligência tecnológica, enfim, eu ia colocar uma coisa assim, que por conta da poluição, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu coloco, infelizmente, a ideia desse filme pode se solidificar ao passar do tempo na nossa realidade. Eu ia colocar um negócio assim, sabe? Mas eu, tipo, preciso de tempo pra pensar em palavras chiques, porque tem que ter palavras chiques, entendeu, gente? Deixa eu ver aqui outra coisa também. Esse livro, Velhice, eu coloquei só Simone, tá? Porque eu não lembrava como que ia escrever o nome dela. O nome dela era... Cadê, ó? Simone de Beauvoir. Eu ia escrever, gente... O nome dela eu ia escrever Beauvoir. Então eu preferi escrever só Simone, porque eu sabia que ela era Simone, entendeu? Na minha redação que eu fiz, gente, eu usei a... Gente, meu Deus, o nome do filme é O Último Azul. Vão ter que me aceitar, não vão procurar o filme porque ele existe e eu não vou perder ponto, tá? Mas se eu perder o mínimo dos pontos, gente, eu vou perder 40 em gramática. Com certeza eu vou perder em gramática, gente. Ai, não, vou perder mais, eu acho. Eu vou perder em gramática e vou perder em... Agora, se eles pesquisarem que a Assembleia do Judiciário não existe, aí eu vou perder mais 40, porque aí eu vou estar descumprindo uma das coisas da proposta de redação. Mas enfim, gente, aí eu terminei 4 horas, eu já tava assim, ó. Mas eu falei, gente, não posso desistir, né? Agora eu tenho que fazer correndo, porque senão não vai dar tempo. Aí eu comecei fazendo, em inglês tava suave, eu fiz rapidinho. Aí, gente, ó, espanhol eu nem olhei, nem quis olhar. Não, primeira página, gente, ó. Primeira página. Um texto enorme. Aí era crônica. O que é crônica, gente? Eu acabei de começar a estudar isso. Estudei a semana passada. Não sei o que é... Caiu 6 questões do texto, gente. O que é crônica, minha linda? Não sei o que é crônica.
Aqui, gente, já deu uma atolada, porque você não lê o texto uma vez e fala, eu sei responder. Não. Você tem que ler. Eu li no mínimo 3 vezes, gente, ó. Primeiro eu li, aí eu falei, que bosta é essa? Eu achei que a tecnologia que o texto tava... É porque o texto, gente, ele fala sobre próprio punho. Expressão próprio punho. Aí ela fala... A primeira coisa que eu entendi que foi que a próprio punho é a pessoa que escreve com carvão, que escreve com o próprio dedo. E a tecnologia é o lápis, é a borracha. Aí eu falei, que? Aí eu li de novo. Aí eu não entendi. Aí eu li de novo. Aí eu entendi, gente. Aí eu tive que circular. Eu tenho que circular, gente, porque senão não dá. Aí eu respondi essas questões. Até agora tava ok, ó. Essas questões aqui, gente, era só interpretação. Então eu acho que... Não acho que acertei a maioria, porque eu não vi ainda quantos eu acertei, mas no Twitter apareceu um monte de gente falando assim, essa é pra não zerar. Eu errei praticamente todas, entendeu? Aqui, ó. Eu queria destacar essa parte aqui, ó. Você sai Fernando e entra a pessoa. Eu saí Fernando... eu entrei Fernando e saí fudido, gente. Foi horrível, tá? Horrível. Aqui, deixa eu ver, ó. Até agora, gente, foi só interpretação. Então aqui até agora tava ok. Mas vai começar a complicar. Aqui, gente, ó. Eu lembro, ó. Nessa página aqui que tem essa bosta... Eu falei assim, eu não posso. Eu preciso olhar, eu preciso respirar, porque senão eu vou me matar. E ano passado, gente, eu li muito texto, né? Então eu fiquei com dor de cabeça, etc, o que é normal, quando você lê muito texto. Mas, gente, neste ano eu não estava com dor de cabeça, eu estava num estágio a mais. Eu não sentia dor de cabeça. Eu olhava para a fiscal que estava na minha frente e a minha visão estava embaçada, estava tosca. Eu não conseguia enxergar o rosto das pessoas, elas estavam como se eu precisava usar óculos, mas eu não preciso usar óculos. Minha visão estava, eu tava assim, ó. Se eu continuasse olhando pra fiscal, gente, ó, eu tinha desmaiado, eu tenho certeza. A única coisa que eu conseguia enxergar, gente, era essa prova aqui. Mano, eu fiquei passada. Eu nunca achei que eu ia fazer isso, gente. A Unicamp não me deu nem dor de cabeça, porque eu desisti da Unicamp, entendeu? Agora esse aqui, gente, eu falei, eu vou fazer. Não, minha linda. Não, entendeu? Não. Lembra, começou aqui, ó. Aí vai piorar, né, gente? Claro que vai piorar. Chegou aqui, ó. Por que falar sobre violência contra as mulheres na escola? Aí, as alternativas o que isso tá falando? Aí a primeira que eu coloquei, divulgar campanha virtual contra casos de feminicídio. Eu fiquei entre promover engajamento do setor educacional na luta contra a violência ou esse do feminicídio. Eu falei, gente, tem feminicídio nas escolas, né? Um dia desse, gente, não sei se vocês viram, 4 garotos bateram numa menina na escola até ela morrer. Foi feminicídio, né? Aí eu falei, não sei, mas como o texto tá falando sobre violência contra as mulheres, deve ser. Aí apareceu no Twitter, essa é pra não zerar. Zerei, gente. Zerei. Errei. Próxima questão. Aqui, gente, ó. Tem uma questão muito engraçadinha, tá? Que questão é essa engraçada? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É a questão do júri de que... Não, essa daqui, gente, palhaçada. Eu tive que ler o texto 5 vezes. Primeiro, eu achei que o banco era o Deus. Aí depois eu falei, Maloca do Céu é o Deus? Aí depois eu falei, não, é o Tucano. Aí eu tive que ler de novo, aí eu entendi. Aí eu fiquei entre presença de grafismos na forma animal representada no banco, entre manutenção da herança cultural, atribuindo novos elementos nova função dos elementos da fauna. Só que eu já tinha lembrado que eu já tinha colocado alguma coisa parecida. Eu falei, não é possível. Gente, errei, né? A do banco. Agora a próxima, gente, ó. Traduzindo do juridiquês. Vou ler pra vocês o trecho. Denego a liminar apleitada na exordial, e não obstante, após a 8ª da parte adversa e da dilação probatória, possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde da quaestio sub examine. Gente, eu li isso, eu falei, eu juro, eu li, eu falei, é espanhol?
Porque eu não tinha visto que tinha uma tradução embaixo, eu não li traduzindo juridiquês. Eu falei, é espanhol. O que tá acontecendo que tem espanhol? Eu escolhi inglês. E o inglês já foi, eu já fiz o inglês. Entendeu? Eu já fiz, não tem como cair espanhol. Aí depois ele falou, tradução. Mas, gente, eu nessa questão eu tive que olhar pra fiscal. Aí eu não podia olhar pra fiscal, no caso, porque eu ficava com tontura. Então eu tive que olhar pra minha... Véi, eu não conseguia escapar, eu não conseguia escapar. Não conseguia, gente. E aqui, ó, questão, gente, ó. Questão 40. Questão 40, sabe que horas era, gente? 5h30, indo pra 6 horas. Aí eu falei, gente, o tempo vai acabar. Falta 1 hora e ainda falta eu realizar 50 questões. Não vai dar. Não vai dar. Aí eu falei, bicha, eu vou ter que acelerar. Aí eu fiz questões até dar 6 horas. Quando deu 6 horas, eu passei tudo o gabarito que eu tinha feito. Aí eu fui fazer. Eu fiz, nem revisei. Eu fiz, coloquei no gabarito. Coloquei no gabarito. Fiz. Porque filosofia, sociologia, não tive aula da minha professora linda. Não tive. Porque eu não quis. Não quis. Entendeu? E eu não ia estudar também, né, gente? Próximo, ó. Funai. Gente, outro texto dos indígenas, ele falava sobre Funai, aí depois falava sobre Ah, não. Esse daqui eu sabia, gente. Tem um texto que fala sobre assim. Fala sobre, sei lá, 30 deuses indígenas. Mano, eu quase me matei. Eu não entendi nada. O próximo, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui eu já sabia. Sabia, ó. Eu sabia. A única coisa que eu sabia fazer era redação em inglês. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Porque geografia eu devo ter errado tudo, você não dá aula também, não tem como eu saber. Não, esse aqui, o pessoal falando aqui, ó. Não, gente, esse aqui é pra não zerar. Eu vi isso e falei, gente, Grécia é antiga. A Grécia só tinha gay, só tinha lésbica. Não tem como ser preconceituosa nem religiosa. Aí eu coloquei estado laico. Mas o pessoal tava falando que era estado mediterrâneo. Aí eu fiquei, quê? Não. Não é possível, minha linda. Não é possível. Ai, de novo, um texto enorme, né? Você tem que ler, porque você não pode ler o comando e resolver. Não, tem que ler. Próxima. Ó, gente, aqui eu já tava começando a dar indícios da... Meu Deus, gente. Eu já tava começando a dar indícios. Olha aqui, ó. Olha essa fala aqui, ó, gente, ó. O que é isso aqui? Aqui eu já não consegui... Gente, é sério, eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia... Eu olhava pra... Eu, tipo, parava minha redação. Olhava um pouco pra fiscal. Eu ficava assim, tipo... Aí ela ficava olhando pra mim, gente. Não tem o que eu fazer, minha linda. Se eu tirar o olho de você, eu vou desmaiar. Mano. Aí outra aqui, cadê? Aqui, ó. Não foi esse, não. Deixa eu ver se eu acho. Não, olha isso aqui. Olha esse texto aqui, ó, que eu vou ler pra vocês. Um nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso desde pequena, eu quis. Por que foi o destino me levando a escrever o que escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que tinha? Em pequena, minha família por brincadeira chamava-me a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. Eu senti o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética, sociologia, representada pelo estado eudaimônico. Gente, a minha professora não deve saber nem o que significa essa palavra. Referência hedonista. Que bosta é essa? Pensamento altruísta. Eu falei, não é possível. Movimento anti-especista. Aí eu li isso, gente, falei, especista. Ou seja, movimento contra as espécies. Não deve ser. Não deve ser, porque a moça tá falando que é protetora dos animais. Não tem como ser. Foi a única que eu marquei, não.
Aí o outro, comportamento pragmático. Eu falei, que bosta. Gente, que bosta é essa? Aí eu coloquei comportamento pragmático. Deve estar errado? Com certeza, gente. Com certeza. Deixa eu ver aqui pra vocês. Tem muito engraçado aqui também. Deixa eu tentar achar. Era uma imagem super linda. Não tá querendo aparecer a imagem, gente. Não tem mais imagem. Felizmente a imagem... Sumiu, gente, a imagem. Mas, enfim, era uma questão que falava sobre terremoto e etc. Eu até marquei aqui. Deixa eu ver se eu acho, gente. Tinha alguns que eu conseguia fazer. Eu acho que eu devo ter acertado, gente. Mas, sei lá. É que eu sei que eu não fui bem que nem o outro. Eu não acertei metade. Eu tenho certeza que eu não acertei metade. Eu acertei muito bem. Tinha muito mais questão de filosofia que você tinha que saber o contexto. Tipo, ano passado foi muito mais... Você lia e sabia. Agora não, você tinha que saber. Tipo, o que é pragmático? Não tem como você saber. E a minha professora simplesmente não dá aula de filosofia e sociologia. Ela deixou tudo pro terceiro ano. Porque, tipo, na minha... Agora tem itinerário, né? Mas ela falou que ia dar uma aula de sociologia e filosofia. Não, primeiro... Tinha que ter história, filosofia e sociologia. Aí no primeiro ano ela falou, gente, não vamos trabalhar com sociologia, vai ser só filosofia pra não ficar muito apertado. A gente falou, tá. As aulas de filosofia, ela passava trabalho pra gente fazer, ou seja, não ajudava, a gente tinha que entender. Ou seja, ajudou em alguma coisa? Não, gente, a única coisa que eu sei do primeiro ano que eu aprendi foi mito da caverna, que eu tive que procurar, porque eu que apresentei. Aí no segundo ano, gente, ela falou sobre os diferentes tipos de amor. Caiu isso no Enem, gente? O ano todo ela falou de diferentes tipos de amor. Aí a gente tinha que decorar todos os filósofos que falaram do amor. A gente tinha que saber o discurso, o que era o amor, o que era tudo. Como se relacionava com duas músicas e com um trecho lá. Você acha que você trabalha de pedir pra uma pessoa do segundo ano de ensino médio? Você acha? Pra você não ensinar nada? Mas tinha uma questão, gente, de geografia que... aqui, achei. Falava sobre um hotel que, tipo, simplesmente despencou do chão, assim. Tipo, não despencou, mas, tipo, o chão caiu, assim. Aí eu falei assim, a situação... o comando é, a situação de desmoronamento do solo descrita origina-se de cristalização da estrutura geológica. Não sabia. Ação do intemperismo químico. Aí eu falei, gente, química é só prova que vem. Não deve cair química aqui agora. Qual que era a questão, gente? Intemperismo químico. Eu coloquei acumulação de sedimentos orgânicos, porque ele falou que começou a formar calcário e argila no subsolo. Aí eu falei, ué, é isso? Não, não é. Não era. Sem brincadeira, deve ter acertado tipo 20, 30. O que me contenta, gente, é que eu vou melhor em matemática, química e biologia. Porque ano passado eu acertei, acertei matemática, eu devo ter acertado 15, 16, 20. Tirei minha maior nota. Enquanto eu acertei... Não, acho que eu acertei 15, eu acho. Sei lá, 10, 15. Fiquei com a maior nota. Aqui eu acertei 25 em uma, 26 na outra, eu acho. Foi isso? Acho que foi. Foi uma coisa assim, gente. Enfim, gente, esses são meus consideramentos. Pra mim, foi muito pior que ano passado. Pra mim, uma experiência individual. Mas por quê? Porque eu não consegui conciliar meu tempo. Eu gastei, tipo, muito tempo na redação. E eu tive que fazer correndo as questões, porque senão não ia dar tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu saí 3 minutos antes da prova acabar. 7 horas da noite. E tinha ainda 8 pessoas na sala. Eu não sei o que elas estavam fazendo, gente. Porque 3 minutos não tem como, minha linda. 3 minutinhos. 3 minutinhos. Não tem como, não tem como. Aí, gente... I totally desisti, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham adorado essa opinião minha, linda, perfeita. Que amanhã, o GPT falou pra mim que eu vou tirar na minha redação 920. Se ele não acertar, eu vou denunciar esse app de bosta que tá mentindo pra um estudante, tá bom? Tá bom? Porque eu fiquei bem orgulhoso com a minha frase que eu coloquei do estigma da velhice. Se ele falar que tá errado, eu vou bater na cara dele. Tá? Mas enfim, gente, é isso. Beijos. Por favor, corretores, não notem a Assembleia Assembleia do Judiciário. Existe.
existe a Assembleia do Judiciário. Existe e existe, ok? Thank you. Muito obrigada.